Oi, pessoal, e estou de volta com mais um episódio aqui do videocast da 15ª Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. E está aqui comigo o nosso convidado, que é controlador interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele participou da convenção com uma palestra sobre o uso da inteligência artificial no controle e fiscalização das contas públicas. Henrique Lima Kitts, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Satisfação estar aqui, o evento está demais, então oportunidade ótima. Eu já vou iniciar com a primeira pergunta: como surgiu o interesse em aplicar a inteligência artificial na fiscalização das contas públicas? Surgiu diante de uma necessidade, porque o tribunal é o maior tribunal do país em termos de municípios, né? O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem 853 municípios jurisdicionados e um volume enorme de dados. Então, a utilização da IA, a gente consegue automatizar alguns processos e canalizar para que o auditor seja mais assertivo na sua análise. Então, através da IA, a gente trabalha esse volume enorme de informações de forma a que gere mais assertividade nos processos de trabalho, nos fluxos de trabalho do tribunal, em especial na área de fiscalização estratégica, que é onde eu estava até recentemente nos últimos 4 anos. E como é o benefício da inteligência artificial para o trabalho dos tribunais de contas, assim? De uma forma geral, a gente pode dizer que a IA vai beneficiar o fluxo de trabalho de todas as organizações. Nos tribunais de contas não seria diferente, então tanto processos de trabalho rotineiro, por exemplo, hoje tem aplicações de IA dentro do sistema SEI, que é de tramitação interna de documentos, mas para a área de fiscalização seria justamente ajudar em detecção de indícios, ampliar possibilidades de controle, fazer com que as análises sejam mais assertivas, ajude o tribunal a saber onde direcionar a sua fiscalização. Enfim, Fabrício, uma infinidade de ganhos. E ainda muito recente, né? A gente comentou na fala que o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, surgiu em novembro de 22. Então foi ontem, né, em termos aí Ontem. Eu ia te perguntar sobre isso, ontem. Muito recente. Imagina para a organização pública acompanhar, e é mais difícil, né? Então a gente está nessa tendência dos tribunais de contas a cada vez mais utilizarem IA para beneficiar seu potencial de fiscalização. E aí, Henrique, eu vendo você falando assim, esse pensamento que eu acho que você vai corroborar comigo, como a inteligência artificial mudou a vida do mundo inteiro, né? Porque eu estava conversando com o Altair agora há pouco, e aí a gente estava conversando no nosso esquenta, que a inteligência artificial, inclusive para filmes que o pessoal demorava a fazer efeito especial, hoje você coloca no Google que você quer isso, aquilo, e o Google já monta para você uma inteligência artificial como se nada tivesse acontecido, e cria rapidamente. Aí eu já te pergunto, e você acredita que a tecnologia, essa que eu acabei de citar, ela pode reduzir fraudes e ineficiências no setor público? Pode, porque muitas vezes a análise humana, e especialmente a gente vê isso muito lá no tribunal, o volume de dados a serem fiscalizados, de informações a serem fiscalizadas é tão absurdo. Só para você ter uma ideia, Fabrício, só de prestações de contas que anualmente são enviadas ao tribunal, a gente recebe mais de 600 mil páginas de documentos. 600 mil páginas. Para um setor que tem pouco mais de 20 servidores públicos. De novo, 600 mil páginas de documentos. De decretos, de legislação que o município manda, de extratos bancários. Então, a inteligência artificial e a tecnologia consegue automatizar esse fluxo, ela consegue aprender a detectar as possibilidades de fraudes, por exemplo, relatórios de controle interno, tem vários documentos que chegam na prestação de contas anual. Então, anualmente, são 600 mil páginas que agora o tribunal está utilizando uma IA que faz essa leitura e correlaciona com outras informações que o município enviou, para ver, inclusive, se está batendo, porque muitas vezes ele informa que abriu um crédito especial e não juntou uma legislação que não dá essa abertura, esse direito dele de abrir esse crédito. Então, a IA, ela
possibilita, igual você disse, não apenas reduzir fraudes, porque ela aumenta as possibilidades de controle do tribunal. O que era antes feito por uma amostragem, porque imagina, ninguém vai ler 600. A gente tem uma limitação humana muito grande e nós somos um tribunal só para o estado todo. Eu até comentei isso na fala, diferentemente de outros tribunais que estão aqui do lado, limítrofes a Minas Gerais, estados limítrofes, por exemplo, Goiás tem mais de um tribunal, São Paulo tem mais de um tribunal, Rio tem mais de um tribunal, Bahia tem mais de um tribunal, só Espírito Santo que não. Mas Minas tem uma infinidade de órgãos, a gente tem mais de 20 mil CNPJs públicos fiscalizados pelo tribunal, Fabrício. Então, sem uma tecnologia, a gente trabalha por amostragem. Com a tecnologia, a gente consegue varrer toda essa imensidão de informações e treinar a máquina para ela nos ajudar a detectar os indícios e com isso reduzir fraudes. Entra no que eu disse, como a IA mudou a vida. Exato, gente, exato. E por falar nisso, há desafios legais e éticos na aplicação da IA em auditorias? Olha, aí 2 pontos que eu vejo. Primeiro, sempre a conclusão da análise tem que ser humana, tem que sempre passar pelo ser humano. Perfeito. Eu dei vários exemplos na nossa fala agora há pouco, aqui na palestra. Sempre o indício é alertado pela máquina, mas ele passa pelo ser humano para análise. Sempre passa pelo ser humano para aquela verificação, confirmação e eventualmente conclusão. Então, esse é um pressuposto de sempre ter o ser humano como fazer o crivo. E outro, como a gente está tratando com dados públicos, a gente sofre menos a questão, por exemplo, de privacidade, que seria a questão ética, muitas vezes, esbarraria em dados pessoais e que, ao passo, como o Tribunal de Contas trabalha com dados públicos, que o município, por exemplo, publica nos seus portais de transparência, a gente não tem esse gargalo, mas temos o outro, de sempre passar pela análise humana. E aí, só para concluir, Fabrício, essa pergunta, isso gera um efeito curioso, até foi comentado ali com o pessoal, um efeito rebote. Por quê? Ao invés da IA diminuir postos de trabalho, esses últimos anos, o que eu tenho notado lá e o que a gente implementou de robôs, dessas ferramentas, ela tem demandado mais força de trabalho. Olha isso. Porque aumentou a análise. A gente está indo onde o tribunal não ia. Porque ele recebia, por exemplo, as fraudes, os indícios, através de denúncia, de controle social, de um vereador de oposição que ia lá denunciar. Então, chegava no varejo as irregularidades. E agora a gente está tentando varrer tudo. Como a gente varre tudo através da tecnologia, precisa de mais pessoas. A gente não está dando conta. Olha isso. Então, a IA, aí é uma conclusão minha. Eu acho que nos próximos anos, a IA vai demandar mais pessoas antes de tirar. Mas é uma conclusão minha, deixo para os especialistas que estão nos assistindo. Vamos lá. O contador público precisa estar preparado para lidar com essas tecnologias e que competência você pode destacar para a gente? Para mim, o contador público tem uma vantagem, porque certamente todas as áreas vão precisar estar perto da tecnologia. Mas o contador público tem uma vantagem, né, de ter mais proximidade com a análise de dados, com realizar a análise de dados. E eu falo isso na minha equipe, realmente tem um destaque dos contadores nas execuções dessas funções que são, para mim, as que são a bola da vez. Então, ter uma capacitação, ter uma capacidade analítica dentro da organização é primordial. E a ferramenta de IA vai ser só um acessório dessa capacidade analítica que é do ser humano, né? Que é analisar dados. E aí a contabilidade sai na frente, Fabrício. Perfeito. Vamos olhar para frente um pouquinho? Vamos. Como você vê o futuro do controle fiscal no Brasil com a inteligência artificial? O futuro é cada vez mais utilização dessas tecnologias para, aplicada nesse volume de dados, aproximar cada vez mais do ente ou entidade fiscalizada. No nosso estado aqui de Minas, nós temos
município fiscalizado que está a 800 quilômetros da sede do Tribunal de Contas aqui. Só que com a tecnologia a gente consegue estar perto dele em tempo real e acompanhando em tempo real. Então, para mim, o futuro é acabar com essas distâncias geográficas e ter um sentimento, uma sensação de controle ali permanente, boa. Não de um órgão que quer punir, mas um órgão que está acompanhando suas ações, sempre, em tempo real. Você me fez lembrar agora, quando a inteligência artificial surgiu, se comentava muito no sistema que ela ia roubar, não vou usar esse termo roubar, que a profissão do contador ia acabar. E esse relato que você traz para mim é muito pelo contrário. Até você falou assim, isso é uma conclusão minha, que a IA está recomendando que os contadores continuem a trabalhar, né? Sim. Tem que trabalhar muito mais ainda. Porque 600 mil documentos é documento demais. Não acho que é por esse lado, não. Eu acho que isso pode ter Tem até uma matéria de ontem à noite que eu vi no Valor Econômico, que surgiu com a manchete que a IA vai impactar em mais de 30 milhões de postos de trabalho no Brasil. Mas, para mim, nesses próximos anos, o impacto é de uma adaptação, de utilizar a tecnologia no seu fluxo de trabalho, mas não de substituição de postos de trabalho. E volto a falar, eu acho que o contador ele tá com uma vantagem aí pela capacidade analítica, que para mim em qualquer organização você precisa basear cada vez mais suas decisões em dados, em informações, e não intuitivamente, mas o gestor precisa de ter um auxiliar ali para direcioná-lo a tomar decisões com base em dados. Henrique, nosso tempo está acabando. Muito obrigado por essa conversa. Muito boa, viu? Muito boa mesmo. Tecnologia e transparência são, de fato, aliadas poderosas. Eu volto em breve com mais um entrevistado aqui na 15ª Convenção. A gente se vê. Tchau. Obrigado.